Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula do Projeto Integrador 3. Eu sou o professor Sérgio Roberto, junto com a professora Rita e todos os tutores EAD e tutores presenciais, vamos auxiliá-los na construção desse seu trabalho. É importante frisar que vocês já tiveram aula 1, aula 2, aula 3 e estamos na aula 4. Então, todo esse material que nós estamos falando nas aulas estão na rota de aprendizagem. Então, é muito importante que vocês verifiquem os materiais, verifiquem as gravações, verifiquem as atividades e tenham essa participação para que vocês possam construir o conhecimento e, ao mesmo tempo, sanar as suas dúvidas. E, por falar em dúvidas, quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o conteúdo, sobre a plataforma, sobre a rota, vocês podem encaminhar aos tutores EAD ou mesmo os tutores presenciais para que nós possamos tentar saná-las da melhor maneira possível. Dito isso, vamos para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre ODS. Mas, professor, o que é ODS? Vocês vão descobrir. Então, vamos compartilhar a nossa plataforma, o nosso slide de hoje, tá? Nós vamos compartilhar o nosso slide de hoje, que vai falar justamente sobre ODS. E agora, para vocês, vai aparecer o que é ODS. ODS nada mais é do que Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? E na gestão pública, óbvio, né? Que nós estamos falando de gestão pública. E aí, para falar sobre isso, nós vamos ter que compreender o que são ODS. Bom, primeira coisa, o objetivo dessa aula, compreender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as chamadas ODS, explorar a relação entre a ODS e a gestão pública, relacionar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com disciplinas específicas e, por fim, desenvolver ações de extensão baseadas nos ODS. Você vê que às vezes a gente fala nas ODS, não é nas, é nos ODS, que são os objetivos, tá? Então vamos lá, pessoal. Pensando no ODS, primeiro a gente tem que pensar que esses processos de construção, esses objetivos, eles não são nacionais, eles têm uma característica de internacionalidade, tá? Eles são globais e são, na verdade, 17 objetivos adotados pela Organização das Nações Unidas. Na verdade, a chamada ONU, em 2015. Mas para eu falar desses 17 objetivos, eu tenho que fazer uma retomada histórica, tá, gente? Rapidinho, bem rapidinho. Primeiro, a gente tem que entender que a ONU, ela surgiu após um processo chamado Segunda Guerra Mundial, 1945, tá? Termina 1945, a Segunda Guerra Mundial, e aí o que vai acontecer nesse processo? Vai acontecer um pacto entre as potências mundiais, os países, para que exista processos de pacificação, processos de cooperação entre os países, e aí a ONU surge como essa instituição que vai tentar amenizar conflitos, vai tentar trazer soluções e proposições no campo do comércio, no campo das disputas territoriais, no campo da questão bélica, no campo da preservação ambiental, tá? Agora, é importante dizer que a ONU não é a polícia do mundo, tá, gente? Tem muita gente que pensa que a ONU é uma organização, ela tem, tá, forças de segurança, sim, tá? Até mesmo o Brasil, quando teve uma crise no Haiti, ele foi com
com as forças de segurança da ONU. Agora, importante dizer que ela não vai invadir nenhum território, ela não vai tirar a soberania. Então, só para esclarecer, né, como eu falei, era apenas uma retrospectiva histórica, nós estamos falando de uma organização das Nações Unidas a partir da Segunda Guerra Mundial, e que até hoje tem grande importância, tá, no contexto internacional. É óbvio que a gente está falando de potências mundiais, tá, gente? E aí a gente tem que pensar que esses mesmos países, eles têm os seus interesses econômicos, territoriais, políticos, tá? E nem sempre eles seguem algumas determinações da ONU, tá? Principalmente quando a gente fala em questões ambientais, em questões de poluentes e etc. Tá? Visando isso, tá? Os objetivos, tá, de desenvolvimento, as ODS, tá, de desenvolvimento sustentável, foram criados 17 objetivos para que as nações signatárias, o que é signatário? Que assinaram, possam incorporar às suas políticas públicas esses elementos. Tá? Quais são esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis? Quais são eles? Número 1, erradicação da pobreza. Nós sabemos que no planeta Terra existem locais onde a fome, tá, ela é extremamente profunda, tá? Então, nós estamos falando de locais onde o pessoal não tem sequer um alimento para comer, tá? Ou até mesmo água potável. Então, um dos objetivos, tá, desses desenvolvimentos sustentáveis é a erradicação da pobreza. Outro objetivo é a própria questão da fome zero e a fomentação de uma agricultura sustentável, tá? Então, a gente tem erradicação da pobreza, a fome zero e a agricultura sustentável. O terceiro objetivo é a saúde e o bem-estar. A gente pensa que a saúde ela é desconexa das questões de desenvolvimento sustentável. E é o contrário, tá? Quando nós temos uma população que ela sofre de muitos processos de adoecimento, isso impacta o desenvolvimento daquele país, tá? Se a gente tem pessoas com processos de hipertensão arterial exacerbado, tudo isso pode comprometer. Por quê? Porque você vai ter que investir mais em saúde, você vai ter que ir em tratamentos, tá? Então é importante que seja pensada a saúde e bem-estar. Outro aspecto, e óbvio, isso aí está muito na ordem do dia, né? Educação de qualidade. Então, quando a gente fala em educação de qualidade, a gente está falando em processos de educação mais equitativos, ou seja, iguais, tá? A mesma educação que é dada em um determinado local, ela tem que ser universalizada em outros locais, tá? Então, é uma educação de qualidade para todos, independente de renda, tá, gente? É importante lembrar isso. O próprio artigo 205 da Constituição Federal do Brasil, ele estabelece essa questão do direito à educação, tá? A universalização da educação. Outro aspecto, quinto, é sobre a igualdade de gênero. E aí nós estamos falando da questão primordial, que é o tratamento igual entre homens, mulheres, tá? E todos que tenham que utilizar de aspectos para preenchimento de vagas de trabalho, etc. Sejam tratamentos, de novo, equitativos, tratamentos iguais, salariais, conquistas de direitos, tá? E igualdade de gênero. Agora, aqui também é importante a gente abrir um espaço para falar que hoje nós temos os grupos LGBTQIA+, tá? Que também tem que ser respeitados dentro da sua orientação sexual e ser tratados com dignidade, tá? É importante lembrarmos isso, tá?
E aí não pode se haver processos discriminatórios ou homofóbicos. Lembrando ainda de outro aspecto dentro desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: água potável e saneamento. Lembra que eu falei no primeiro momento sobre alguns lugares do planeta Terra que sequer tem água potável? Então, esse é um dos objetivos das ODS. E não é só em alguns lugares do planeta. No próprio território nacional, o Brasil tem alguns lugares que não tem água potável e nem saneamento. Então, é uma busca para que esses objetivos garantam ao nosso planeta, principalmente essas questões, tá? Além disso, a gente tem a questão da energia limpa e acessível. Por que fala em energia limpa? Porque existem algumas formas de energia que elas são altamente poluentes, tá? Então, a gente tem que buscar sempre a questão da energia limpa, mas, sobretudo, que ela seja acessível, porque também não adianta você fazer um processo de energia que seja altamente oneroso às populações. Outro aspecto é o trabalho decente e o crescimento econômico. Quando a gente está falando trabalho decente, gente, a gente está falando em garantias aos trabalhadores, tá? A gente está falando em consolidação das leis trabalhistas, a CLT. A gente está falando que as pessoas têm um trabalho digno e um trabalho salubre, tá? Então, tem que ser um trabalho decente, visando, obviamente, o crescimento econômico, tá? Esses aspectos estão dentro dos Objetivos de Desenvolvimento. Outro aspecto é a indústria, a inovação e a infraestrutura. Obviamente, a gente está falando em países capitalistas, então a gente tem que lembrar que esses países eles têm a característica de trazer dentro do seu construto a questão da indústria, da inovação e da infraestrutura, tá? Lembrando, por que eu falei dessa distinção entre países capitalistas? Porque existem algumas economias que são estatizadas, tá? Eu nem falei em socialismo, eu estou falando em economias estatizadas, tá? Por exemplo, a Rússia é uma economia estatizada. E aí é importante que vocês compreendam esses aspectos, tá? Outro aspecto é a redução das desigualdades. É muito forte no Brasil e em alguns países que há a produção de riqueza, mas a distribuição dessa riqueza, às vezes, ela está concentrada, o que gera a chamada desigualdade social. Tá? Algumas pessoas têm uma renda muito grande e outras vivem na miséria. Tá? Então, é importante que a redução dessas desigualdades equalize essa questão dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É importante eu trazer esse aspecto, até do ponto de vista sociológico, porque algumas pessoas pensam que todos partem do mesmo ponto, e não é, tá, gente? E aí nós temos algumas pessoas que já partem em uma posição de privilégio, em uma posição que ela é herdeira de um patrimônio. É claro que essa pessoa, em relação a outros trabalhadores que têm que produzir o seu sustento, estão em locais diferentes, tá? Mas essa pessoa também, com seu mérito, vai chegar aonde ela quer, só ela querer. É óbvio que ela vai ter que desdobrar uma força e uma luta muito maior para se equiparar àquele que já está numa posição mais elevada. Por isso que é necessário reduzir as desigualdades e oportunizar aos trabalhadores essa condição, tá? Outro aspecto, cidades e comunidades sustentáveis, tá? É muito importante a gente lembrar que algumas cidades, em alguns países e até no Brasil, elas produzem muitos poluentes, tá? É o caso de algumas cidades em São Paulo, tá? Então, esses espaços, eles acabam trazendo muitos prejuízos a toda a população, tá? Outro aspecto é o consumo e a produção responsável. Nós vivemos em uma sociedade altamente consumista, tá? Então, ela é instigada ao consumo desenfreado de mercadorias e produtos, tá? Então, o que acontece? A gente acaba pensando que a gente é necessário ter uma determinada mercadoria para ser feliz. Então,
muitas vezes essa mercadoria, nós mal utilizamos ela e já jogamos fora, tá? Então, a gente tem que pensar que quanto mais se consome, mais se há produção, e aí isso pode gerar um acúmulo, tá, muito grande de lixo. Então, esse consumo e essa produção, ele tem que existir, óbvio, mas ele tem que ser feito de maneira responsável. Outra ação é contra a mudança global do clima. Gente, vivemos momentos em que existe alguns grupos que entendem que o clima não está impactado, não há mudanças climáticas. Indo na contramão de todos os estudos científicos publicados em revistas científicas por universidades, por centros de pesquisa, tá, que apontam que o clima é impactado por intervenção do ser humano, tá? Agora, uma das características disso é o próprio superaquecimento do planeta. Reitero, existem grupos que acreditam que o clima ele está mudando naturalmente, independente da intervenção humana. O que não é consenso dentro da comunidade científica. A comunidade científica apresenta relatórios, apresenta estudos que apontam que há, sim, uma mudança do clima global a partir da intervenção humana, tá, gente? E que isso, ao longo dos próximos anos, vai ser extremamente mais impactado. Outro aspecto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a vida na água. Gente, se a gente parar para observar, há uma grande concentração, de novo, de poluentes dentro dos oceanos e dos rios. Tá? Isso vai atingir todo o bioma que tem nesses locais. E, por consequência, um desequilíbrio. E isso pode aumentar, um exemplo, tá, gente? Pode aumentar a concentração de algas que vai produzir um outro processo e etc. Então, na verdade, esse desequilíbrio vai fazer com que a vida nas águas, né, ele tenha um processo de metamorfose, de mudança, tá? Outro aspecto, além da vida das águas, é a própria vida terrestre, né? E aí é bem similar à questão da vida nas águas. Quanto mais houver impacto na área terrestre, mais ocorrerá um desequilíbrio, seja por queimadas, seja por extinção de determinados faunas ou floras, tá, gente? Então, isso vai acarretar um impacto na vida terrestre. Outro aspecto, e aí é o 16º, como eu falei, são 17, é a questão da promoção da paz, da justiça e instituições eficazes. Então, o que acontece? A própria democratização dos meios de justiça, tá? dos tribunais, etc., é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá? Nem todas as pessoas têm acesso aos mecanismos jurídicos. Então, é importante que compreendam que essa paz e justiça, quando fala em paz, gente, não é paz unicamente bélica, mas a gente está falando em justiça de promoção das pessoas poderem ir atrás dos seus direitos, ir atrás da questão do próprio acesso à garantia jurídica, tá? Então, é importante. E, óbvio, quando a gente fala em paz, também da promoção da paz em territórios conflituosos, tá? Onde há lutas por disputa territorial. E aí, obviamente, eu não posso deixar de falar disputa territorial na faixa de Gaza, ali entre palestinos e judeus, onde milhares de civis, tanto de um lado quanto do outro, são vítimas dessa guerra, né? E um cessar-fogo buscado através da própria Organização das Nações Unidas há muitos anos, né? Então, é isso. E, por fim, as parcerias e meios de implementação. Então, quando a gente fala em parcerias, a gente está falando entre público e privado, tá, gente? Público e privado, para que seja implementado esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Óbvio que cada um desses objetivos visa a sua especificidade, mas como um contexto
globalizado, a gente pensa em garantir o próprio planeta, né, uma sustentabilidade, uma prosperidade e uma erradicação de elementos como pobreza e até elementos como a questão do desequilíbrio ser diminuído. Tá claro? Então, esses são os objetivos de desenvolvimento sustentável. É importante a gente entender que quando a gente fala nesses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, em sinergia, vocês viram que eu uso muito essa palavra sinergia? Sinergia nada mais é conexão, tá? Próximos. Na gestão pública, a gente está falando em políticas públicas, tá? Seja na área ambiental, seja na área de cidadania, seja na área de justiça, tá? Então, é importante que a gestão pública perceba que esses objetivos de desenvolvimento têm que criar e promover as próprias políticas públicas, através de documentos, através de discussões com a comunidade, tá? E esses processos, eles têm que ser monitorados e avaliados progressivamente, tá? Para que ver se esses objetivos eles foram alcançados. Então, quando nós fazemos um determinado projeto, tá? E no caso vocês estão fazendo o projeto Integrador 3, e aí a gente está falando dentro da questão ambiental, a gente está pensando nesses processos justamente de sustentabilidade. Então, é importante que vocês compreendam que haverá um momento em que vocês vão fazer o processo de implementação in loco, e após isso vocês vão ter que monitorar e avaliar se houve desdobramentos positivos para esses processos que foram implementados por vocês, tá? Mas, sobretudo, tem que ocorrer uma participação ativa da sociedade, sem, obviamente, deixar de convidar os setores privados, tá? Não se constroem ODSs só com o setor público. O setor privado, as empresas, elas têm que ser parceiras, tá? Lembro vocês que vocês estão num curso de gestão pública, mas a gestão pública ela está em parceria com o setor privado, tá? Então lembre-se que isso é fundamental na construção desses processos, tá? Dessa importância, dessa relevância. E aí, quando a gente está pensando, vamos pensar aqui alguns momentos, por exemplo, dentro da perspectiva do direito trabalhista e da legislação social, que é aquela ODS 8. Então, vamos lá na ODS 8, vamos voltar um pouquinho. Então, quando ele fala na ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, tá? Então, lembre-se disso. Ele pegou essa ODS e pensou uma perspectiva, um viés que pode ser implementado, tá? Dentro desse trabalho que vocês vêm fazendo. E aí, ilustrou com a ideia do trabalho decente e do crescimento econômico, né? Lembre-se que essa é a perspectiva. Então, como é que a gente pensa isso? Primeiro, a gente vai ter que pensar, promover o crescimento econômico, inclusive sustentável. É o ponto, objetivo 1. Mas também tem que pensar em garantir os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguro. Imaginem vocês em uma fábrica, tá? Onde se lida com materiais cortantes, uma fábrica, tá? Uma fábrica, de repente, de produção de corte de animal, tá? Então, você tem alguns locais onde a lâmina das máquinas, elas podem cometer acidentes de trabalho. Então, tem que ser primado pela garantia da segurança dos trabalhadores, porque senão você vai ter muitos acidentes de trabalho, tá? E aí é importante que haja essa cultura, tá, da promoção de um ambiente de trabalho seguro através das suas ações, mas, sobretudo, da conscientização nesse ambiente de trabalho, que a segurança do trabalhador reflete na produção, tá, gente? Então, a relação com a legislação trabalhista e a proteção social. Por quê? Porque aí você visa, sobretudo, você garantir, tá, que o trabalhador receba o seu salário, que ele trabalhe num ambiente seguro, salubre,
tá? Livre da periculosidade, e ele tem que receber, e aí eu quero abrir um espaço aqui, tá? Se ele trabalhar num ambiente que tem propensão ao perigo ou à insalubridade, ele tem direito a receber a indenização por... Indenização não é aquela indenização, entenda que ele é um processo, tá, dentro da remuneração do trabalhador, que vai agregar ao salário dele essa indenização de insalubridade e periculosidade. É direito dele, tá? E aí, dentro desse processo, o trabalhador será assegurado a sua indenização, tá? Outro aspecto que a gente tem que entender é essa questão da inclusão, né, através da própria questão da capacitação, das tecnologias e do próprio empreendedorismo, tá? Outra questão que a gente pode pensar dentro dessas possibilidades de ODS é uma palestra sobre direito trabalhista. Lembra que a gente falou das modalidades no vídeo passado? Ou mesmo uma campanha de conscientização sobre a saúde e segurança no trabalho. Acabei de falar muito sobre essa questão, tá? Ou até mesmo um workshop sobre igualdade de gênero no trabalho. Gente, eu quero abrir um parêntese aqui, até para a gente ilustrar que, apesar das conquistas, né, das mulheres no trabalho, ainda em algumas empresas, né, o trabalho não é remunerado de forma igual, tá? E isso vai contra a própria legislação, tá? O trabalho executado, tá? E a função igual que uma mulher executa a um homem, ela tem que ser remunerada de forma igual, tá? Infelizmente, repito, infelizmente, algumas empresas burlam a lei e não remuneram de forma equitativa as mulheres, tá? Obviamente, essas empresas estão passíveis, tá, a serem penalizadas, porque a legislação garante equiparação salarial entre homens e mulheres, tá? Fecha parênteses, só para fazer essa ilustração. Ainda dentro de ilustrações, nós temos o ODS 12, né, que é o consumo e produção responsável. Lembra que eu falei da gente consumir, né, que vivemos numa sociedade consumista? E isso está conectado à própria responsabilidade socioambiental e políticas públicas. Então, a gente tem que promover padrões sustentáveis de consumo e produção, ao mesmo tempo que a gente implementa políticas que incentivem a responsabilidade socioambiental. Vamos dar uma ilustração rápida? Porque alguém deve estar perguntando, professor, não estou entendendo. Então, vamos lá. Pilhas e baterias. Já existe um local, tá? Porque às vezes a gente consome muita pilha para colocar no controle, pilha para colocar no ar-condicionado, tá? Pilha para colocar no ar-condicionado, eu digo no controle do ar-condicionado, tá, gente? Antes que alguém, professor, mas não coloca no controle do ar-condicionado, tá? E baterias. Já existe hoje alguns lugares onde você tem especificidade, é específico para colocar e depositar essas baterias usadas, tá? Por quê? Primeiro, porque elas são poluentes, e segundo, porque ela tem muitos produtos químicos que podem causar mal ao ser humano. Então, é uma forma consciente, tá, e responsável de consumo desses objetos, tá? Apenas uma ilustração, gente, só para vocês entenderem, tá? Vou dar um outro exemplo rápido também, tá? Quem precisa utilizar agulhas, tá? Agulhas, quem, por exemplo, precisa fazer uso de insulina ou algo parecido, precisa depositar, quando ele vai colocar isso no lixo, em locais apropriados. Por quê? Porque senão as pessoas que trabalham na coleta, né, do lixo podem, de repente, se não tiver, vão colocar só no saco lá e agulha e tal, furar o dedo. E aí, o que acontece? Estão sendo expostas à possibilidade, né, de se ferir com uma agulha. E essa agulha, se ela não for depositada num local adequado, ela pode, aquela pessoa, de repente, ser portadora de uma enfermidade e transmitir para outras pessoas. Estão entendendo a necessidade de pensar isso aí em locais adequados para serem depositados? É isso, gente, tá?
Ainda avançando um pouco mais, a gente tem, ainda dentro dessa ODS, a questão de pensar um mutirão de limpeza. Isso aqui está dentro daquela questão das modalidades, tá, gente? Uma palestra sobre políticas públicas e responsabilidade socioambiental. A ODS 16, Paz e Justiça, campanha de conscientização sobre as mudanças climáticas, tá? Que está na ODS 13, ação contra a mudança global, tá? E aí, a gente pensando a ODS 16, que aí foi aquela que eu falava há pouco, sobre paz, justiça, instituições eficazes, a gente pode pensar a ideia da contabilidade aplicada na gestão pública, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. É muito presente hoje, principalmente aos gestores, que eles têm que ter zelo pelo erário público. O que é erário? Dinheiro público. Tá? Eles não podem gastar sem nenhuma preocupação. Ao contrário, eles têm que prestar contas, tá? E há uma responsabilização ao gestor público que gasta esse dinheiro de forma extremamente irresponsável. Ele pode responder na esfera civil, administrativa e penal, tá, gente? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela está nesse espectro, tá, de responsabilizar o gestor público, tá? Ele tem que, sobretudo, pensar na estabilidade econômica e fiscal do seu município, do seu órgão que está responsável pelo aquele erário público, tá? E aí, como é que vocês podem fazer? De repente, vocês fazerem uma palestra sobre transparência fiscal, participação cidadã, porque o que acontece? O cidadão ele tem direito à transparência dos recursos públicos, tá? Então, o cidadão pode solicitar verificar como está sendo gasto o seu dinheiro, tá? E o gestor público não pode negar, tá? De que seja propiciado a esse cidadão esse documento, tá? Lembrando isso. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Outra possibilidade que a gente pode pensar dentro dessa mesma ODS é pensar um curso de capacitação, tá? Então, sobre educação e qualidade, ou até um painel de discussão sobre orçamento participativo, cidades, comunidades. Tudo isso que eu estou falando dentro de exemplos práticos. A gente falou quais são as ODSs e como vocês podem sistematizá-las de forma prática, tá, gente? E aí a gente tem uma ODS também, gestão de recursos materiais e patrimoniais, tá? Aí a gente pode pensar em indústria, inovação e estrutura. Através de como? Construindo uma industrialização inclusiva, otimizando gestão de recursos materiais e patrimoniais para garantir eficiência e sustentabilidade. E como sistematizar isso dentro do nosso trabalho, professor? Workshop, né? Um workshop que fale sobre a gestão eficiente e o desenvolvimento de projetos para otimização desses materiais dentro dos recursos materiais e patrimoniais. A criação desse workshop conectado à inovação e tecnologias práticas, tá? Outro aspecto é a própria capacitação em gestão de materiais, tá? Uma mesa redonda, lembrando que tudo isso que eu estou ilustrando são ODSs, tá? Que estão sendo apresentadas a partir também de exemplos de modalidades. Um outro exemplo é a própria questão do workshop sobre planejamento e controle de estoques. Isso, nós estamos dando um exemplo sobre gestão de recursos materiais e patrimoniais, tá? Isso aqui tudo, esses slides, vão estar para vocês dentro da rota, tá, gente? Isso aqui são apenas exemplos ilustrativos. E aí a gente tem que pensar que os objetivos do desenvolvimento sustentável na gestão pública, ela está sendo pensada dentro de ações de extensão universitárias, né? No caso de vocês, que são projetadas para engajar a comunidade acadêmica, a sociedade, e, sobretudo, pensando nos benefícios diretos a contribuir com a sociedade mais justa e sustentável. Lembre-se, vocês vão construir o projeto integrador de vocês dentro desse guarda-chuva, que são as ODSs, tá? Os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você viu que eu tenho que corrigir, gente. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mas, sobretudo, dentro daquele processo que vocês vão ver.
a questão trabalhista, ou a questão de recursos patrimoniais, ou é dentro daqueles documentos que foram apresentados nos primeiros slides de vocês do projeto integrador 3. Tá, gente? Então, é importante. Por quê? Porque isso é que vai dar a tônica desses trabalhos na gestão pública. E aí, aqui a gente vai parando com essa perspectiva. Obviamente, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre essa aula, vocês podem encaminhar aos tutores presenciais, aos tutores EADs, que eles vão nos repassar e nós vamos tentar saná-las da melhor maneira possível. Espero que todos e todas tenham gostado dessa aula, se apropriem desse conhecimento, leiam os materiais e possam construir um projeto integrador da melhor maneira possível. Nos vemos na próxima aula. Obrigado a todos e todas e um abração.